Onde está a virtude da gestão? Exatamente no que o Nicola falou, quando você tem uma equipe que você sabe o que contratar e o que escolher. Eu preciso de jogadores rápidos, com intensidade, mas eu preciso de um goleador, de um jogador experiente para liderar esse grupo. E foi o que fez o Mirassol. Eu entendo que nesse caso a contratação foi extremamente assertiva e mais, pegou ele nesse momento de baixa dos grandes clubes, querendo mostrar o seu valor, querendo mostrar o profissional que ele é. E ele tem contribuído e muito para o Mirassol e nesse jogo em especial, mais do que deficiência do Palmeiras, como você colocou, eu prefiro falar que foi méritos do Mirassol que jogou de igual para igual, que fez frente ao Palmeiras todo-poderoso e que vem numa sequência absurda, que começou o campeonato querendo se manter na competição, depois começou a pleitear Sul-Americana e agora já sonha com propriedade com Copa Libertadores. E vai estar na Libertadores, ainda mais uma Libertadores com o G7, e você é o quarto colocado com destaque, vai estar na Libertadores com todos os méritos. Mas o que me incomoda, e eu acho que eu tenho que compartilhar isso com os nossos assinantes e com as nossas assinantes, é o Palmeiras não enxergar o que precisa fazer. É o Palmeiras não entender que o Mirassol tem este modelo, vai jogar desta forma, vai jogar apoiado, vai jogar, na maioria do tempo, marcando alto, vai jogar tentando te roubar a bola no seu campo de defesa. Qual é a sua alternativa, sabendo que o Mirassol vai jogar desta maneira, que não tem planos B nem C, é assim que o Mirassol joga, de maneira extremamente competitiva e eficiente. Cabe a um treinador qualificado ele ter a capacidade de colocar jogadores e modelos e treinamentos para que você possa entender o seu adversário e ganhar a partida. Não tem justificativa. Quando você é o Palmeiras e você está jogando contra o Mirassol, não tem justificativa, não existe justificativa para você entender, a não ser que o Guanais estivesse preparado algo totalmente diferente, muito, muito diferente de tudo aquilo que ele tem feito no campeonato. Aí eu falo, o Guanais surpreendeu o Palmeiras, parabéns, que estratégia incrível, que modificação tática que ele conquistou, que maneira que ele transformou o Mirassol de um jeito para jogar de outro. Não. O que ele fez foi exatamente igual a tudo que ele tem feito em 30 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas só uma observação rápida, assim, a derrota do Palmeiras para o Mirassol, ela surpreende por conta das diferenças em relação às cifras, mas não pelo que é o campeonato. O Palmeiras tem 94% de aproveitamento dos pontos em jogos do 7º ao 20º colocado. 94% é campanha perto da perfeição, Elia. Só que nos confrontos contra os times do G6, o aproveitamento cai para 20%. Só para você entender o que significa esse 20%, o Sport, com a pior campanha na temporada e virtual rebaixado, tem 18% de aproveitamento. Então a campanha do Palmeiras contra times do G6 é de rebaixado. É de lanterna, não é de rebaixado, é de lanterna. E se a gente tirar o Botafogo da jogada, o Botafogo é o 6º. É o único contra quem o Palmeiras teve superioridade, uma vitória e um empate. Os duelos do Palmeiras contra o G5 garantiram só 2 pontos, Elia. O Palmeiras perde para o Flamengo 2 vezes, o Palmeiras perde para o Bahia 2 vezes, o Palmeiras perde e empata com o Cruzeiro e perde e empata para o Mirassol. Então, está nas mãos do Abel, que é muito bem pago para isso, entender o que acontece nos grandes confrontos. Até porque, Elia, o Palmeiras não faz mais jogo contra a G6 no Brasileiro, mas tem uma final de Libertadores para ser disputada contra um Flamengo que venceu o Palmeiras 2 vezes. É importante entender o que acontece nesses jogos contra os times de melhor fase. E é exatamente esse o assunto que o Abel Ferreira fala agora. É óbvio que ele vai tentar desvirtuar um pouco essa ideia, mas é interessante. Palmeiras não ganha contra grandes adversários. Segura. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Isso é óbvio, mas quando você tem na tela aí, 10 jogos contra equipes do G6, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas, 20% de aproveitamento. Ana, pouco me importa qual é o horário que o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, pouco me importa qual é o dia que ele joga contra o Flamengo, ele não ganha. O Flamengo também tem sequência de jogos, o Cruzeiro também tem sequência de jogos.
Pouco me importa qual é o dia que ele joga. Então, mas um ponto a gente tem que colocar. A gente chegou a falar aqui, você, quando pega no pé do Felipe Luiz, o Felipe Luiz perdeu jogos que não poderia ter perdido com equipes do Z4. O Cruzeiro também passou por situações que perdeu jogos que não era para ter perdido. E o Palmeiras, eu entendo que, assim, tudo bem, está fazendo uma campanha ruim contra o G5 ou o G6. Mas quais foram os momentos em que o Palmeiras perdeu para essas equipes? Acho que é importante a gente entender isso, porque igual agora, você vem de uma vitória de 4, depois de levar 3-0, de 4-0. Você volta para o Brasileiro com um time misto, vence. Contra o Santos. Aí você Mas até o time da Band bem treinadinho ganha do Santos, hein? Não, calma. Mas sabe qual Calma que o Santos jogou bem o finalzinho do jogo contra o Flamengo, a gente vai falar sobre isso. Sem o Neymar melhora muito. Aí você vai contra o Mirassol, no centenário do Mirassol, o Mirassol numa crescente, motivado, e aí vem uma coisa, Elia, que talvez você vá gostar de falar do tema, questão comportamental do atleta. A questão também de você sentir que a qualquer momento você pode vencer o jogo. Que a qualquer momento você pode... Que isso aconteceu com o Palmeiras, inclusive no primeiro jogo contra a LDU, que levou o 3-0 porque achou que em qualquer momento poderia mudar a história. E não mudou, conseguiu mudar aqui. Aí você vai contra uma equipe como o Mirassol com a guarda baixa, sabe? Desconcentrado. Você vai desconcentrado. E você acha que a qualquer momento que você retomar a concentração, você vai conseguir virar, depois do gol de bicicleta maravilhoso do Vitor Roque, a gente consegue empatar e virar. E aí você tem um treinador do outro lado que, mesmo jogando da mesma forma, com intensidade e com marcação alta, te anula. Aí você não consegue buscar esse resultado. Acho que esses são os pontos que a gente tem que atender, eu acho que mais a questão comportamental dos jogadores. Mas você está tentando aliviar para o Abel? Não, eu não estou tentando entender. Você está tentando aliviar para o Abel, que ganha 3 milhões por mês, que é obrigado a encontrar alternativas. Você está dizendo que ele chegou cansado para ir a Mirassol? Eu não tô Quer dizer dizendo que eles viajaram de ônibus leito para todo mundo dormir eu não tô dizendo que ele chegou em caminho cansado. horizontal? E eles chegaram cansados? Não, eu estou achando que acho que o que faltou para o Abel nesse ponto, que é um motivador, um profissional que motiva muito bem, todo mundo fala isso, o elenco fala, né, como ele é dentro do vestiário. Acho que para esse jogo ele não foi tão duro como ele já foi em jogos passados, e ele mesmo admite isso e reconhece o trabalho então ele tem que reconhecer, do Rafael. Reconhecer o trabalho do Rafael é um baita escudo, porque o Abel é tão inteligente que quando ele erra, ao invés dele assumir o erro, ele transfere a responsabilidade para o acerto do adversário, para a virtude do adversário, para os 2 erros crassos que o Palmeiras cometeu, e ele fala isso, os 2 erros crassos que o Palmeiras cometeu nos 2 gols que o Mirassol fez. A grande questão não está aí, a questão é que a gente alivia demais, e o Abel vai ter que entender que quando ele acerta, e ele é brilhante na remontada contra a LDU, ele vai ser elogiado. Quando ele vai mal contra o Mirassol, porque ele não encontra alternativas, porque ele não entendeu como o Mirassol jogava, porque o Guanais não fez nada de diferente do que está fazendo em 30 rodadas, nada de diferente, absolutamente nada. O Mirassol vai ter um problema danado se eu fosse o treinador. Quando ele jogar com o Bragantino agora, treinado pelo Mancini, você vai ver que ele não ganha do Bragantino. Dá uma olhada na tabela, se tem jogo Mirassol e Bragantino, seja onde for. Assim, acho interessante. Você vai ver que ele não ganha, e eu estou antecipando. Vai jogar Mirassol e Bragantino. O Bragantino, antigamente, seria totalmente aniquilado pelo Mirassol. Agora treinado pelo Mancini, que tem uma outra cabeça. Melhorou, já são 2 vitórias. Não é só hein? porque melhorou, é porque entendeu que o resultado é senhor da razão. Acabou aquela história de que, olha, eu tenho que ser propositor o tempo inteiro. O resultado é o que vai determinar. Não se enfrentam mais, Eli. Não se enfrentam mais. Então não vamos ter essa oportunidade esse ano. É assim, ó. Olha, tem uma vitória do Bragantino e um empate contra o Mirassol, mas se fosse contra o Bragantino treinado pelo Mancini, não teria chance. Por quê? Porque o treinador que tem os pezinhos no chão e que calça a sandalinha da humildade, ele sabe que vai ter que fazer contra um time que joga sempre do mesmo jeito, mesmo que jogue muito bem, sempre do mesmo jeito, e esse é o caso do Mirassol.